eu quero compartilhar a palavra de Deus ao seu coração. Números, capítulo de número 12 e versículo de número 13 diz assim: clamou Moisés ao Senhor dizendo: ó Senhor, rogo-te que cures. E disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspir em seu rosto, não lhe será vergonhoso por 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. O versículo 16 diz o seguinte: porém, depois o povo partiu de Azerote e assentaram o arraial no deserto de Parã. Existem pessoas que se envolvem em muitos embaraços. Tem pessoas que se envolvem em embaraços e não conseguem sair. Miriam, ela estava envolvida em um desses embaraços. Ela estava trazendo um mal-estar no arraial, dizendo que Deus só falava através de Moisés, e era irmão dela. Deus só se manifesta através de Moisés. Deus só cura através de Moisés. Deus só faz através de Moisés. Chegou o momento que trouxe a ira de Deus para a vida dela, e ela foi acarretada de uma lepra. O que é isso? A lepra representa o pecado. O pecado traz consequências. Assim como Miriam trouxe consequências para a vida dela, o pecado gera consequência e mais consequências. Talvez você esteja vivendo um momento em que sua cabeça, o seu psique, a sua mente esteja te incomodando, dizendo: eu pequei, eu errei, não tem como ter perdão, não tem como ter conserto. O que eu fiz é abominável ao Senhor, o que eu fiz é abominável diante dos homens, mas eu quero te dar uma boa nova. Assim como Moisés estava intercedendo por ela, dizendo: Senhor, roga-te que cures. A Bíblia diz que há um advogado à destra de Deus. Por quê? Porque todas as vezes que você errar, todas as vezes que você pecar, todas as vezes que você regredir, existe um advogado. Ele é fiel. Mas isso não quer dizer que você tenha que ficar errando. Isso não quer dizer que você tenha que ficar pecando. Sabe por quê? O pecado gera consequência. O pecado gera morte. O pecado gera tristeza. O pecado gera angústia. O pecado gera depressão. O pecado, ele acaba com os ossos, com a carne, com o ser humano, com a família. Ele destrói. E é isso que Satanás tem impregnado na sociedade, induzindo as pessoas ao pecado, induzindo as pessoas ao erro. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus é perdoador. Existe um advogado. Ele é galardoador. Existe aquele que intercede por nós. Existe aquele que restaura aquele que está caído e levanta aquele que está arrebentado. Levante a tua cabeça. Deus é fiel. Deus cura. Deus salva. Deus batiza. Deus leva para o céu. Deus perdoa pecado. Agora, deixando as coisas que para trás ficaram e seguindo para as coisas que estão diante de mim. É isso que diz o apóstolo Paulo. O pecado, ele gera morte. Mas Jesus, ele é a vida. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus é fiel para perdoar as tuas transgressões. Aquele que vem a mim, assim diz a palavra, de maneira nenhuma eu o rejeitarei. Operando Deus, quem impedirá? A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos ficamos da glória de Deus. Separados ficamos da glória de Deus. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. E ele é perdoador. Ele quer perdoar as transgressões. Que Deus te abençoe. Tchau.